Desculpe aqui uma falha técnica do apresentador. Para dirigir esses trabalhos, convidamos para compor a mesa o Dr. Sebastião Maia, como coordenador. Como relatores, Salizete Soares, Valdemar Matoso, João Melo, Sônia Mesquita. Enquanto aguardamos a chegada dos nossos irmãos para compor a mesa, nós vamos então passar a palavra ao Dr. Vitor, a fim de que ele possa fazer sua explanação. Nós prestávamos bastante atenção aqui à palestra do nosso querido Ricardo de Bernardi, uma figura por quem a gente tem um imenso carinho. E quando ele falava que lá em Santa Catarina as gestantes, nas suas crises de desejo, comem abacaxi com cebola, ele costuma muito dizer que é sabonete com cebola. Eu me lembrava que aqui em Natal, as nossas gestantes têm um gosto mais refinado, elas comem girimum com tapioca de madrugada. Amigos, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui com todos os senhores e as senhoras no nosso 6º Congresso. Inicialmente, a nossa palavra de gratidão à querida Mércia Maria Almeida de Carvalho por ter nos solicitado, ter nos convidado a aqui estarmos e apresentarmos um pouquinho do fruto das nossas pesquisas de aproximadamente 25 anos no campo prático da doutrina espírita. Alguém poderia perguntar, qual a importância de nós falarmos de mediunidade, de obsessão? Existe alguma importância no mundo de hoje? Certamente nós responderíamos que sim. Nós somos um espírito encarnado, alma, muito embora a ciência clássica não admita. E como espíritos, nós somos preexistentes ao berço e sobrevivemos ao túmulo. Trazemos conosco uma carga belíssima de experiências, algumas negativas, outras positivas, enfim, é a luta em busca do processo evolutivo. Graças à mediunidade, o homem tem condições de penetrar na dimensão extrafísica e estabelecer um contato muito mais profundo, muito mais objetivo com os habitantes da dimensão extrafísica. Graças ao estudo da mediunidade, nós podemos identificar também certas enfermidades espirituais, chamadas de obsessão, muito bem analisadas por Allan Kardec, e de importância, sobretudo, no campo da medicina humana. Por isso, trazemos aqui para os senhores o abraço fraterno dos componentes da Associação Médico Espírita do Distrito Federal. E queremos, com isso, trazer pequena colaboração, no sentido de unirmos ciência e religião. É necessário que haja esta convergência para que, sobretudo, a medicina e a psicologia entendam melhor os problemas da alma humana, principalmente os processos psicopatológicos, à luz
de toda uma conceituação mais transcendental. Então vamos lá. O nosso curso inicia com a síndrome da eclosão mediúnica. Isto é uma trilogia das distonias mediúnicas que nós tivemos a oportunidade de elaborar e que se encontram inseridas no nosso livreto Mediunidade e Medicina. Faz parte, portanto, das 3 síndromes que habitualmente nós costumamos debater, estudar, discutir em âmbitos médico-espíritas. Vejam, senhores, essa visão cósmica do homem integral sempre foi apanágio das civilizações antigas. Os egípcios, os indianos, já conheciam perfeitamente a seriação, a constituição energética do ser. Da mesma forma, nos tempos modernos, o Espiritismo, através de Allan Kardec, acena com a possibilidade multidimensional da criatura humana. Quando Kardec, na introdução de O Livro dos Espíritos, diz que o homem está constituído pelo espírito, pelo perispírito e pela matéria, nada mais está reafirmando aquilo que as velhas civilizações já conheciam e que vem sendo repisado, rebatido, rediscutido através dos tempos. Isto tem uma importância muito grande para nós, no presente momento, por causa das repercussões no campo da medicina clássica, e nós vamos verificar o porquê. Dentro deste paradigma, desta visão transcendental da criatura, nós podemos, então, inferir o seguinte raciocínio: a criatura humana nada mais é do que a resultante harmônica do binômio espírito-matéria, tendo a auxiliar nesses mecanismos interativos a presença, sobretudo, do perispírito, que é a estrutura mais importante para nós, psiquistas experimentais, principalmente aqueles que labutam no campo prático da doutrina. É tão importante que Kardec, em várias passagens da obra, fazia referência à necessidade dos médicos bem conhecerem essa estrutura de natureza espiritual, essa estrutura de natureza energética, que envolve o foco de inteligência, que é o nosso espírito. Muito bem. Nesse esquemazinho daqui, nós temos representado, coloque mais para cima, isto. Nós temos representado aqui, no meu lado esquerdo, a dimensão material. Então, nós temos aqui o campo físico, o perispírito, o corpo mental, outras estruturas e a essência, ou o espírito. Certamente do espírito partem as energias diretoras da vida. Essas energias, elas não chegam, não atingem diretamente o campo físico. Elas passam por essas estruturas intermediárias. Elas são como que absorvidas pelo campo perispirítico. Sofrem um processo de metabolização todo especial e só atingem a tela física, a tela consciencial do campo físico, depois de assumirem uma certa tonalidade, porque o perispírito tem uma tonalidade, tem uma determinada vibração, mais ou menos barôntica, dependendo do estado evolutivo da criatura. E é exatamente com esta mescla, com estas vibrações, que a energética espiritual, inicialmente puríssima, toca, tangencia a tela física, o campo físico. Então, nós dizemos que o metabolismo psicofísico, ele reflete
essas trocas energéticas que acontecem nas 24 horas do dia, entre o perispírito e o campo físico. Resumindo, estaríamos aqui fazendo conotações às atividades anímicas do ser encarnado. Acontece que o homem, ele também recebe as influenciações dos seres desencarnados. Então, aqui está, esquematicamente, o perispírito, o campo mental e o espírito, na ausência do campo físico. Nós também somos influenciados pelas irradiações psíquicas que partem dos seres desencarnados e que atingem ali a tela perispirítica, de maneira que, de uma forma ou de outra, em determinados momentos, nós não sabemos bem se certos pensamentos que participam do nosso mecanismo ideativo são nossos ou são consequência das influências espirituais. Logo, nós podemos dizer que, neste contexto do metabolismo psicofísico, levamos também em consideração as interações com as energias radiantes dos espíritos desencarnados, porque aí nós vamos identificar determinadas situações que os médicos, os psicólogos precisam melhor conhecer. Mude. Vejam bem, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos convenientemente aparelhados a permitir este relacionamento mais ou menos intenso, mais ou menos ostensivo, com aqueles que habitam o campo da energia livre do espírito. Isto é interessante. A mediunidade, como predisposição inerente à criatura humana, ela faz com que o médium, ela permite que o médium tenha no seu sistema nervoso certas diferenciações. O cérebro de um médium falante, de um médium psicógrafo, não é o mesmo de um indivíduo que não detém a mediunidade de uma forma estuante. Há pequeninas variações, porque se assim não fora, todos nós seríamos médiuns ostensivos, com a mesma capacidade de um Divaldo, de um Chico, principalmente dentro daquelas possibilidades muito amplas de uma mediunidade de evidência, de audiência, de psicografia, etc, etc. Então, nós temos que entender que a mediunidade é uma predisposição neuropsíquica inerente à criatura humana e que lhe permite intermediar contatos com o mundo espiritual, sendo que o médium, ele traz do berço esta predisposição, porque ela depende de determinadas induções genéticas, de certas manipulações genéticas realizadas aonde? No campo perispirítico, antes do mergulho na carne. O André Luiz chama as equipes encarregadas, especializadas dessas operações sutis, de construtores espirituais. Elas são realizadas na intimidade dos gabinetes, dos ministérios da reencarnação. E a criatura, de acordo com as suas necessidades evolutivas, lá recebe essa interferência dos construtores, de tal maneira que a genética do psicossoma possa orientar no campo físico a predisposição orgânica, como dizia Kardec, para que a mediunidade se manifeste de uma forma mais ostensiva. A mediunidade, certamente, é a faculdade mais democrática que nós conhecemos. Ela independe das convicções religiosas. Há médiuns espíritas, há médiuns na Umbanda, há médiuns dentro do catolicismo, há médiuns dentro do protestantismo. Lá em Brasília, por exemplo, quem conhece o Distrito Federal, sabe que numa das cidades satélites, lá em Sobradinho, existe um padre que praticamente é médium ostensivo, aplica passes, faz cura, doutrina espíritos. É um negócio impressionante. O que prova que a mediunidade é realmente democrática. Independe da raça, independe do sexo, independe das condições volitivas. Vejam bem, da vontade da criatura.
Se alguém teme, por um motivo qualquer, a faculdade mediúnica, não adianta falar, eu não quero ser médium, porque se ela existe, se existe a predisposição, ela vai eclodir num determinado momento, independentemente da vontade da criatura. E o indivíduo vai ter que aprender a conviver com esta função mais diferenciada, com este sentido mais ampliado, porque certamente existem compromissos espirituais estabelecidos antes da sua reencarnação. É isto que a doutrina se propõe a elucidar. A mediunidade, quando ele rompe, quando ele eclode, às vezes, em determinadas criaturas, como disse o Dr. Ricardo de Bernardi, em criaturas de mediana evolução, caso da maioria das pessoas reencarnadas atualmente aqui na crosta, ela costuma trazer certas alterações, costuma trazer certos sintomas desagradáveis, nem sempre identificados pela ciência. São sintomas profundamente subjetivos, podem se manifestar até de uma forma bastante ostensiva, mas geralmente a síndrome se caracteriza pelo surgimento desses sintomas desarmônicos que se manifestam em um determinado momento em indivíduos mediunicamente dotados. O indivíduo tem que ter a tal da predisposição orgânica, porque senão a mediunidade ostensiva não se manifesta. De forma difusa, subjetiva, como consequência da captação dos diversos padrões vibratórios do mundo psíquico que nos cerca. Muito bem, digamos que eu seja portador da faculdade, e num determinado instante, ela entre na sua fase de desabrochar. Eu começo a ter sintomas relacionados com alucinações auditivas e visuais. Começo a ver espíritos, a escutar vozes que outras pessoas não estão escutando. Posso apresentar zumbidos sem ser portador de nenhuma afecção cardiocirculatória. Posso apresentar sonolência, é muito comum no médium, no instante da sua eclosão mediúnica, ele apresentar-se sonolento, porque acontece uma desvitalização. É como se as entidades que se aproximam do campo vibratório do médium retirem as energias vitais, provocando aquela sensação de desgaste, de sonolência, até mesmo de estresse, para falarmos numa linguagem mais atualizada. Parestesias, sensações de anestesia nos membros, vertigens, arrepios e efeitos físicos até. Há determinados médiuns, dotados da possibilidade de efeitos físicos, que são intensamente perturbados pelos espíritos, pelos perturbadores, com manifestações conhecidas como poltergeist, fenômenos de efeitos físicos, movimento de objetos sem o contato do elemento humano, da mão humana, combustões espontâneas, são processos bem complexos. Vez por outra, a imprensa faz algum alarde, mas vejam que dificilmente um espírita é convidado para emitir o seu parecer sobre estes fenômenos. Dificilmente. Nós vamos encontrar todo tipo de pesquisador, menos o espírita, porque eles sabem que o espírita vai direto no problema, ele vai localizar inicialmente o médium, o instrumento, através do qual o mundo espiritual, os espíritos brincalhões, os espíritos batedores se manifestam. E isto nós temos na nossa casuística alguns casos para relatar aqui para os senhores. Muito bem, aqui vai o nosso primeiro alerta. A importância do diagnóstico diferencial
entre uma enfermidade orgânica e o desabrochar da mediunidade, às vezes complicada pelo assédio obsessivo. Todos aqueles sintomas que nós estamos observando aqui em cima, eles podem ser derivados de um problema orgânico, de um problema circulatório, de um problema neurológico. É claro que isto pode acontecer. O bom senso manda que o diagnóstico diferencial seja estabelecido. Uma vez afastadas as causas orgânicas destes sintomas subjetivos, nós estamos autorizados a pensar na hipótese de um processo mediúnico, por exemplo, em fase de eclosão, e às vezes até mesmo complicado pelo assédio obsessivo. Para facilitar, vamos fazer aqui um repasse rápido nas 3 fases mais importantes do desenvolvimento da criatura humana. Vamos estudar a síndrome da eclosão na fase da infância, na fase da juventude e no período adulto. Muito bem. Clínica da síndrome da eclosão mediúnica na infância. Todos já sabem que a reencarnação, ela vai se consumar em torno dos 7 anos de idade. É a época em que as terminações perispirituais se ligam definitivamente às células nervosas que sofrem, que completam o seu processo de amadurecimento, as fibras longas, no seu processo de mielinização. Até que isto aconteça, é como se a criança estivesse semi-acoplada, é como se o seu perispírito estivesse semi-desdobrado. E isto vai permitir à criança a abertura de verdadeiras brechas psíquicas, expondo-a com muito mais facilidade aos impactos vibratórios dos espíritos desencarnados. Então, as crianças podem receber essas vibrações quando uma entidade se aproxima, o seu campo vibratório, dependendo do seu grau de evolução, pode ser absorvido pelo campo perispirítico da criancinha. E ela manifestar irritação, manifestar desconforto geral, choro frequente, irritabilidade, sono perturbado, verdadeiras crises de terror noturno que deixam a família empolvorosa. Quantas vezes a mãe e o pai fazem referência às crianças que apontam para um determinado local do cômodo, dizendo, tem gente ali, tem um monstro, tem alguma coisa que está me assustando, ou outras que estabelecem um verdadeiro diálogo com os seus amiguinhos invisíveis, nem sempre tão invisíveis, invisíveis para nós, mas nem sempre tão imaginários como podemos admitir. O que é que vai acontecer? Diante desta conjuntura, os pais, sem saber como agir, terminam procurando o médico, o pediatra. Não o doutor Ricardo, que é um pediatra consciente, bastante conhecedor dessas possibilidades, ele vai logo matar a charada, mas pode chegar a um colega e levar essa manifestação subjetiva apresentada pela criancinha. Muita irritação, terror noturno. E o facultativo, utilizando os seus recursos disponíveis, ele vai levantar uma hipótese para justificar aquele quadro sintomático. Então vem uma cólica infantil, uma verminose, uma otalgia, um distúrbio comportamental, uma disritmia. Ele precisa se embasar em alguma coisa, num substrato orgânico, para que possa efetivar o seu diagnóstico e orientar uma terapêutica adequada. Acontece que os exames são solicitados, um raio-x de crânio, um eletroencefalograma, negativos, exames clínicos, exames laboratoriais, dentro dos limites de normalidade. E o médico fica sem uma hipótese diagnóstica. Apela, então, para um teste terapêutico. Ele vai, aos poucos, medicando, experimentando aquilo que está ao seu alcance, uma droga antiespasmódica,
uma droga tranquilizante, analgésico, até recomenda uma psicoterapia, cujos efeitos poderão ser positivos, os resultados, no caso de se tratar realmente de uma enfermidade orgânica ou de um distúrbio comportamental, mas sempre refratários nas síndromes espirituais. Aí é que entra o bom senso. Existem problemas orgânicos, nós sabemos disso. A nossa medicina está perfeitamente aparelhada para identificá-los e para tratá-los. Mas existem situações que precisam uma investigação mais profunda, principalmente nos campos espirituais. Acontece que o problema da eclosão mediúnica, ela pode ocorrer em plena puberdade. A coisa é um pouco mais complicada. Os senhores sabem por quê? Porque na puberdade, a glândula pineal, ela vai exercer uma série de atuações, de influenciações bastante interessantes. Nós recorremos sempre, quando falamos em glândula pineal, dentro do contexto espírita, às informações que nos foram trazidas pelo nosso preceptor de medicina espiritual, que é o André Luiz, o médico desencarnado, que primeiro trouxe ao conhecimento da humanidade essas informações mais detalhadas a respeito da mecânica espiritual, das influenciações espirituais, a respeito dos problemas relacionados com a própria faculdade mediúnica. O André Luiz nos diz o seguinte: é a glândula da vida mental, a pineal. Aos 14 anos recomeça a funcionar. Promove a recapitulação da sexualidade, que reaparece sobre fortes impulsos. Preside os fenômenos nervosos da emotividade, mais alto. Desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. São frases que nós pensamos na obra Missionários da Luz, no capítulo 2, um capítulo dedicado ao estudo da epífise, da glândula pineal. Muito bem. Ora, promove a recapitulação da sexualidade, desata os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Então nós começamos a entender, dentro do paradigma médico-espírita, que realmente a ação da pineal na fase da puberdade, ela tem uma importância muito maior do que se pode pensar. Não é só aquele órgão que de repente libera toda a potencialidade do sexo, tornando a criatura apta ao processo de reprodução. Não é apenas isto. Acontece uma verdadeira revolução psíquica na intimidade do espírito encarnado. Este desatar dos laços que ligam as existências umas às outras é como se o espírito entrasse em ressonância vibratória com o passado. É como se verdadeiros flashes ideoplásticos emergissem a nível de consciência, envolvendo inclusive as suas experiências sexuais pretéritas, positivas ou negativas. Daí nós encontrarmos aquela fase de contestação, de irritabilidade, é a fase da afirmação da personalidade, dos impulsos irrefreáveis, dos sonhos extravagantes, é aquela tentativa de afirmação da personalidade do jovem perante o mundo que o cerca, naquela encarnação. É um momento difícil, é um momento delicado e que deve ser melhor conhecido à luz dos ensinamentos espíritas. Vejam que nesta faixa acontece a liberação dos hormônios sexuais, há a caracterização, não é, dos caracteres sexuais secundários, eles se afirmam, e as profundas alterações psíquicas, principalmente relacionadas com a atividade da glândula pineal. Então, o que é que acontece? Neste período, se a mediunidade eclode,
os senhores vejam a complexidade do quadro. A coisa vai se tornando um pouco mais difícil de ser identificada. O jovem já está passando naturalmente por uma fase de transformação e de adaptação, pelo próprio ajuste da pineal. Se nesta fase acontece uma obsessão, e geralmente, isto acontece, o que é que vai resultar? Abandono dos estudos, um garoto que até então vinha se portando de forma normal, dentro de padrões aceitáveis de normalidade, pode acontecer a intensificação de conflitos familiares, o garoto se envolver com o alcoolismo e tornar-se um alcoólatra, então, com o uso de drogas, pode acontecer a prostituição juvenil, pode acontecer o desencadeamento de psicoses agudas. Como nós encontramos nessa fase quadros de esquizofrenia? Lá em Brasília, no nosso sanatório espírita, nós identificamos um determinado momento, uma quantidade, de certa forma, elevada de jovens com idade entre 15 e 18 anos, baixados como esquizofrênicos. E começamos a prestar mais atenção nesses pacientezinhos e encaminhá-los para os tratamentos de desobsessão. Tivemos a oportunidade de observar transformações importantíssimas. Interessante, como nós gostaríamos que a medicina clássica ficasse a par desses estudos, dessas observações, como os nossos psicólogos e médicos aceitassem essa realidade e passassem a estudar, a observar em campo prático a utilidade da hipótese espírita, do tratamento espiritual associado ao tratamento clássico. Certamente, nós auferiríamos muito mais vantagens. É uma ilusão pensar-se, diante dessas ocorrências, que elas serão passageiras e se esgotarão com o tempo. Normalmente a gente escuta falar, é o aborrecente, está nessa crise da adolescência, isso é passageiro. Às vezes, a coisa não é tão passageira assim. E complica, e evolui com psicoses francas, tipo esquizofrenia. O certo seria as providências tomadas a tempo. Diante de um quadro persistente que nos chamasse a atenção, nós tomássemos a iniciativa de submeter o jovem a uma investigação do ponto de vista espiritual. No adulto, a síndrome costuma cursar com os fatores complicadores da obsessão. Aqui é bem mais comum encontrarmos as complicações. As neuroses se intensificam, há desajustes sociais, familiares, há desajustes do indivíduo com o meio social com o qual ele convive. Se estabelece as psicoses, levando quase sempre a processos de internações. Muito bem. Aí vem a parte que nos compete. Não só ao médico, ao psicólogo espírita, mas ao espírita consciente, que estuda, que conhece a doutrina e que pode ajudar um irmão, um companheiro de jornada. O diagnóstico deve ser orientado através da metodologia experimental preconizada pela doutrina dos espíritos. Esta metodologia tem como instrumental o médium. É através do médium, do trabalho importantíssimo dos médiuns, que nós podemos estabelecer o diagnóstico diferencial e determinar se o problema é ou não de causa puramente espiritual, se é um processo anímico, inclusive, e nós vamos estudar aqui os problemas das auto-obsessões, para que os senhores vejam como nós temos já, no dia de hoje, a possibilidade de estabelecermos o diagnóstico diferencial entre uma patologia anímica e uma patologia obsessiva. Nas reuniões mediúnicas, realizadas com esta finalidade, nós podemos, então, identificar se o problema se trata ou não de uma mediunidade em sua fase de desabrochar,
e se há também associado, concomitante, um problema de natureza obsessiva. O diagnóstico de certeza vai orientar quanto à conduta terapêutica correta que nós devamos tomar. Podemos encaminhar um indivíduo desse para a educação mediúnica ou para a terapia desobsessiva. De que maneira? A proposta terapêutica, por comodidade apenas didática, nós resolvemos dividi-la em duas fases. Nesta primeira fase, nós achamos que há sempre a necessidade de esclarecer o paciente, principalmente se ele não conhece nada de espiritismo. Ele chega angustiado, ele chega extremamente preocupado. Quando é um jovenzinho, vem acompanhado por toda a constelação familiar, e os senhores sabem o quanto dói para um pai, mãe, a presença de um filho desajustado dentro do lar, de um filho portador da suspeita de uma esquizofrenia. Como dói a gente assistir aquelas famílias deixarem o seu jovem baixado na intimidade de um hospital, de um sanatório, o seu filho ali convivendo com criaturas alienadas, como isto é doloroso. Daí a necessidade que nós temos de chamar os familiares e esclarecê-los. O paciente, vem cá, nós vamos tentar investigar o seu problema do ponto de vista espiritual. Não prometemos a cura, porque isto não nos compete, mas acenamos com mais uma possibilidade de investigação e de auxílio para o seu problema, e isto não nos custa nada. Se for realmente constatada a presença de uma mediunidade em sua fase de eclosão, nós temos então condições de lançarmos mãos das nossas diretrizes. A doutrina espírita possui perfeitamente condições de solucionar o problema e esclarecer, sobretudo, a família dessas possibilidades. A terapia espírita, no seu conjunto, ela está constituída pelos passes magnéticos. Poderia, então, o pacientezinho ser endereçado ao recebimento dos passes magnéticos. Eles têm a finalidade de ajustar, sobretudo, o campo vibratório do paciente, de ajustar os vórtices energéticos. A mesma coisa com a água fluidificada, mas a harmonia no lar, que deve existir, e o profissional esclarecido, ele tem que se entender com os familiares neste sentido, e tem que dizer que a harmonia no lar é fator preponderante de auxílio no tratamento de um paciente provavelmente portador de uma espiritopatia. Eles têm que aprender a colaborar, sim. Tem que haver modificação de padrões de comportamento, tem que haver mais entendimento, menos agressão, menos discussão dentro de casa. Isto é uma forma de se auxiliar a estas criaturas tão necessitadas. E o culto evangélico, se houver receptividade por parte da família, meus amigos, não esqueçamos de solicitar a realização do culto evangélico. Isto é uma forma de melhorar o padrão vibratório da psicosfera do lar. É uma forma de atrair a presença dos bons espíritos, dos mentores, que encontram os campos abertos para um auxílio muito mais objetivo. Esses 4 procedimentos iniciais, normalmente nós utilizamos com relação às crianças, quase sempre com bons resultados. Quando a criança não melhora e nós suspeitamos de que ela esteja sendo vítima de uma obsessão mais complicada, aí sim, nós partimos para o passo seguinte, a desobsessão propriamente dita. Só nesta eventualidade de não ocorrer a melhora com estas 4 atitudes iniciais. Ainda as frequências às palestras, elas são sugeridas como proselitismo gratuito? Não. A doutrina não precisa de seguidores de montão, de quantidade. A doutrina tem uma proposta, é esclarecer, é conscientizar o gênero humano. Ninguém precisa de arrebanhar seguidores. Se eu digo para o meu paciente, é interessante que agora que
que você foi tratado, passou pelo processo de desobsessão e se sente melhor, que você frequente as palestras doutrinárias, não com a finalidade de se tornar espírito, mas, digamos, para consolidar no processo da cura. Nas palestras, você tem condições de elevar o seu padrão vibratório mental, de emitir aquelas ondas que o Ricardo falou aqui. Escutando uma palestra, acompanhando o pensamento do palestrante, fazendo suas orações, depois adentrando a cabine de passes e tomando, recebendo aquela transfusão de energia biovital, você tem condições de complementar a sua cura. E as leituras edificantes e, naturalmente, as mudanças de comportamento. Porque o indivíduo que antes palmilhava por determinados caminhos, ele tem que ser chamado a atenção. Se nós tomamos ciência de que o indivíduo exagerava em certos comportamentos inadequados, nós temos que conversar a sós, com franqueza, mas, sobretudo, com respeito. Ninguém vai interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. Mas, em se tratando de terapêutica espiritual, certas atitudes têm que ser modificadas para o seu próprio bem. Nós falamos isto no sentido de alertar. A decisão é do paciente, mas amanhã ele não pode dizer que não recebeu esclarecimento, que ficou largado no mundo, às custas de uma reação que deveria, porque ninguém ofereceu a chance do esclarecimento. Muito bem. Finalmente, a segunda fase da nossa terapêutica consistiria em encaminhar o paciente para as reuniões chamadas no Espiritismo de educação mediúnica. Uma vez o indivíduo equilibrado, consciente de sua responsabilidade, demonstrando interesse pelo assunto, ele pode ser encaminhado para o processo de educação mediúnica, que vai se realizar concomitantemente com a evangelização consciente. A ligação da criatura com a doutrina, o Espiritismo, eu costumo dizer que ele é um vírus. Depois que ele penetra na intimidade da criatura, não há medicamento que consiga modificar, porque ele erra se quiser, mas ele erra consciente. Ele não erra por ignorância. Ele erra sabendo que a sua responsabilidade é duplicada. Porque a doutrina é fator de conscientização. O direcionamento adequado da mediunidade, o que é que vai permitir? A assistência aos espíritos necessitados. Esta é a finalidade da mediunidade prática. É auxiliar. É a prática da caridade. Aquela caridade que deve ser espontânea e realizada em prol dos sofredores de ambos os lados, de ambos os planos da vida, encarnados e desencarnados. Utilização da faculdade em bases cristãs, como recomenda a doutrina. Isso é interessante para enfechar, porque a mediunidade é uma faca de dois gumes. Ela é tão complexa e ela pode sofrer tantos desvios que Moisés, na época dele, se apavorou com os desvios que ele identificou e mandou proibir o processo da mediunidade, o cultivo da mediunidade. A coisa toda sofreu uma reestruturação nos meados do século passado, com o advento do Consolador Prometido, que veio trazer uma noção diferenciada e mostrar que mediunidade é fator de evolução. É ajuda, é auxílio do mundo maior aos espíritos necessitados. É mandato concedido por empréstimo a nós outros que falimos em vidas pretéritas e que recebemos às vezes até por interferência de um espírito mais iluminado, um espírito amigo, um espírito protetor, a chance de reencarnarmos portadores da faculdade, daquela faculdade que, se bem aplicada,
bem utilizada, não tenham dúvida, será fator de redenção de nossas almas. Eu perguntaria com relação ao tempo, já esgotou. Amigos, muito obrigado pela atenção. Depois do nosso coffee break, continuaremos. Nós teremos a seguir um breve intervalo de 15 minutos. Nós gostaríamos